Eu estou sendo envenenada na minha própria casa, Nina. Você me escuta? Você acha que eu tô louca? Eu tô confusa, eu sei, mas olha pra mim. Olha! Nina recua um passo, os braços cruzados sobre o peito fino, a postura de quem já assistiu a este filme repetidas vezes. O olhar, que deveria ser de preocupação, é de irritação forçada e um julgamento quase clínico. Ela balança a cabeça lentamente, como se estivesse diante de uma criança mimada. Mãe, por favor, já chega. Não começa. Isso é loucura. É delírio. Você não consegue ver? O Jax, ele jamais faria uma coisa dessas. Ele te ama. Ele cuida de você. Ele te deu estabilidade depois de tudo que aconteceu com o Abel. Estabilidade? Ele me deu um cárcere químico. Você não percebe que a fraqueza, a confusão, não são o luto, Nina. São esses comprimidos. Esse homem, ele tá me dopando. Filipa empurra a caixa 1 centímetro para frente, como se o objeto em si fosse a prova irrefutável. Ela tenta se levantar, mas as pernas bambas atraem, obrigando-a a se apoiar no braço do sofá de veludo pesado. Por favor, você precisa acreditar em mim. Esquece o dinheiro, esquece o conforto, acredita na sua mãe. Nina desvia o olhar para o lustre de cristal no teto. Respira fundo, teatralmente. Acreditar em que exatamente, mãe? Que o homem que reconstruiu essa família, o homem que está cuidando dos negócios e garantindo o nosso futuro, é um assassino sádico que te dá veneno em pílulas azuis? Eu não consigo. É ridículo. O Danilo descobriu tudo. Ele tem provas. Ele me alertou, filha. Ele tá me ajudando a sair disso. O nome Danilo age como um gatilho. O sarcasmo em Nina explode, substituindo a irritação por uma suspeita venenosa. Ela se vira, os olhos fixos na mãe, mas agora com uma malícia adulta. Ah, pronto! Agora eu entendi tudo. Perfeito! A cortina se abre e a peça faz sentido. O quê? O que você tá falando, Nina? Você tá acreditando nas histórias do Danilo porque você gosta dele, não é? Desde que ele voltou a ser motorista. Desde que o Abel se foi, você sempre teve uma quedinha por ele, mãe. Não me faça de idiota. Você tá carente e ele tá te manipulando para que você se separe do Jax. Filipa sente o golpe como um soco no estômago, tirando o pouco ar que lhe restava. Que absurdo é esse, Nina? Eu tô te contando algo sério, algo que pode me matar, e você vem com essas acusações nojentas? É esse o seu instinto? Essa sua lealdade? Nina não hesita. A acusação de Filipa só reforça sua convicção. A mãe é instável e, pior, está apaixonada pelo motorista. Ela se move, rápida, decidida. O corpo de Nina é saudável, cheio de uma energia que a mãe perdeu há meses. Ela caminha até a mesa de centro, a caixinha branca. Ao alcance, ela não pega o recipiente. Ela pega apenas um dos comprimidos brancos que havia escapado para fora da cartela. Ele é pequeno, liso, quase inofensivo sob a luz do abajur. Nina, você tá acreditando nas histórias do Danilo porque você gosta dele, não é? Nina, sabe de uma coisa, mãe? Eu vou te provar que você tá errada. Eu vou te provar que você tá delirando por causa do Danilo e que você tá sendo ingrata com o Jax. Filipa engela o sangue. Tenta se levantar, mas escorrega no sofá. Nina, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. É tarde. Nina leva a mão à boca, a cabeça inclinada para trás, com um gesto de desafio brutal e silencioso. O pílula desaparece. Um rápido gole seco. Ela engole o comprimido adulterado na frente da mãe, o olhar fixo em Filipa, sem piscar. Nina, pronto. Agora você vai ver que não vai acontecer nada comigo. Esses remédios estão normais. É o que o médico receitou. Você tá bem, eu tô bem. Quem tá te manipulando? Quem tá pondo essas ideias na sua cabeça? Nina não concluiu a frase. O desprezo por Danilo era tão evidente que nem precisava de palavras. Ela se virou, pronta para subir as escadas e ignorar o drama familiar. Mas
Parou. Havia um sabor estranho. Não era químico, mas sim um resíduo metálico, como se tivesse chupado uma moeda velha. Ela franziu a testa. Filipa conseguiu um sussurro rouco. Nina. Nina revira os olhos sem se virar. Eu não tô sentindo nada, mãe. Você pode parar com o teatro agora. Eu preciso respirar um pouco de ar puro e talvez te ajude a esfriar a cabeça também. Nina deu o primeiro passo em direção ao hall de entrada. Seus pés estavam normais. Seus pensamentos estavam acelerados, numa sensação de superioridade moral. Mas quando ela deu o segundo passo, notou algo sutilmente errado. A carpete grossa da sala de estar parecia mais mole do que o normal, amortecendo o som e a firmeza do seu caminhar. Ela ignorou. Atribuiu a adrenalina da briga. Abriu a porta maciça de carvalho da mansão. A noite fria do outono paulistano chicoteou seu rosto. Nina respirou fundo, puxando o ar gelado, buscando clareza. E a clareza não veio. Em vez disso, veio uma névoa. Não na visão. Ela via perfeitamente as árvores altas da entrada, mas na percepção. Era como se o som ambiente tivesse sido abafado, o zunido distante da cidade, o silêncio pesado da noite. Tudo parecia submerso. Ela desceu os 3 degraus de mármore branco da entrada. O cascalho tilintou sob seus sapatos, mas o som parecia vir de longe. O coração de Nina começou a bater num ritmo mais lento e pesado. Uma batida forte, um intervalo longo, outra batida. Uma sonolência morna, inesperada e profundamente sedutora começou a subir da base da sua espinha até o pescoço. Que estranho, pensou ela. Eu tava com tanta raiva agora. Por que tô ficando calma assim? É só sono. Ela tentou balançar os braços para afastar a sensação, mas os músculos dos ombros responderam com uma lentidão viscosa, como se estivessem nadando em mel. A rua de paralelepípedos parecia ondular levemente sobre a luz amarelada dos postes. Uma tontura repentina, rápida, a fez cambalear para a direita. Instintivamente, ela estendeu a mão e se apoiou no tronco frio e rugoso de um poste de iluminação. A textura áspera sobre a palma da mão foi um choque de realidade. Não pode ser. A sonolência era avassaladora. Não era o sono da noite. Era um peso que forçava os olhos a se fecharem. Uma força que exigia a rendição. Ela piscou demoradamente e o mundo girou 1 grau. A respiração ficou superficial. Ela lutava para manter a boca aberta, mas os músculos faciais estavam relaxando. Eu preciso chegar em casa. Não posso voltar assim. Tenho que provar que tô bem. A luta interna era brutal. A mente, ainda Nina, tentando dominar o corpo que já pertencia ao dopante. O pânico subiu, gelado, substituindo a irritação. Meu Deus, a minha mãe estava certa. Ela soltou o poste, determinada a correr, mas só conseguiu um trote desajeitado. A coordenação motora estava se desfazendo. O corpo balançava como um panteco com os fios cortados. Ela precisava avisar Filipa, precisava voltar antes de apagar. Ela tropeçou no próprio pé. E o impacto da queda iminente despertou um último arrobo de adrenalina. Não, eu preciso. O medo de ser dopada, de perder o controle como a mãe perdeu, era agora mais forte do que a sonolência. Ela não tinha mais força para pensar em Jacques, em Danilo ou em quem estava certo. Só havia a urgência de chegar à mãe. Finalmente, ela alcançou o portão. A porta da mansão estava entreaberta. Com um esforço monumental, Nina conseguiu subir os degraus de mármore. Ela não abriu a porta. Ela entrou cambaleando pela fenda que Filipa havia deixado. Nina, minha filha, você tá bem? Filipa correu até a filha. O medo maternal superando o entorpecimento residual de seus próprios meses de dopagem. Ela segurou Nina pelos braços. Nina estava pálida, com os lábios ressecados. Os olhos, antes cheios de fogo, estavam pesados, quase fechados por completo. A testa soava frio. Mãe, você estava certa. Os remédios, eles... Filipa a abraçou com desespero. O cheiro de perfume e o calor do corpo da filha era um bálsamo temporário. Eu sei, filha, eu sei. Ah, meu Deus... Você não devia ter feito isso. Por favor, vem. Você precisa se deitar. Deixa eu te ajudar. Filipa tentou guiar a filha para o sofá. A ideia era mantê-la em segurança, longe de Jacques, até que conseguisse ligar para Danilo. Mas a ingestão da prova, o veneno,
paradoxalmente injetou uma nova fúria em Nina. Não, eu não vou dormir. Eu preciso. O medo de ser dopada, de perder o controle como a mãe perdeu, era agora mais forte do que a sonolência. Nina, você precisa descansar. Eu não vou dormir. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Eu preciso ver a cara dele. Reunindo todas as suas forças, numa explosão de energia final antes da exaustão total, Nina se afastou da mãe e, apoiando-se nas costas dos móveis, avançou em direção à cozinha. Filipa a seguiu, apavorada. O que você está fazendo, Nina? O que você vai fazer? Nina ignorou. Chegou à ilha central da cozinha gourmet, toda em mármore cinza. A caixinha de remédios que havia pegado mais cedo ainda estava sobre a bancada. Ela a pegou, apertando-a com força na mão. Não era para ingeri-los novamente. Era para sentir o peso da traição. Nina vira-se para a mãe, o rosto marcado pela dor e pela fúria. Eu vou confrontar esse infeliz. Ele não vai sair impune depois de fazer isso com você, comigo, com toda essa família. Filipa agarrando o braço da filha, o pânico voltando. Filha, não faça loucura. Por favor, meu amor. O Danilo está vindo. Vamos esperar a polícia. Deixe a polícia resolver isso. Nina sacode a cabeça, obstinada. As lágrimas de remorso misturam-se às lágrimas de raiva. Não, mãe. A polícia vai prender você se ele disser que você tá louca. Eu preciso ouvir da boca dele. Eu preciso saber por que ele fez isso. O som de um motor, suave, mas inconfundível, rompeu a tensão. O carro de Jacques havia chegado. Os faróis cortaram a janela da cozinha por um instante. Filipa e Nina congelaram. Nina soltou a caixinha de remédios na bancada, o som seco e final. Ela deu um passo para trás, procurando inconscientemente por uma arma. Sua mão roçou em um rolo de papel toalha. Não era suficiente. Ela se lembrou das aulas de autodefesa que fiz na adolescência, das dicas da instrutora. Em uma briga, você usa o que tem. Ela procurou de novo. Seus dedos tocaram algo frio, de metal. Era o faqueiro de prata que ficava numa gaveta ao lado do fogão. Ela puxou a gaveta com um ruído estrondoso e, com uma destreza surpreendente para alguém dopado, agarrou a primeira coisa que viu: uma faca de corte de carne, com uma lâmina longa e pontuda. Ela a escondeu na lateral de sua calça de moletom, na altura do cós, a ponta gelada pressionando sua pele. Filipa, os olhos fixos na porta da cozinha, horrorizada com o que Nina fizera. Nina, solta isso. Nina vira-se para a mãe, os olhos dilatados, mas a determinação absoluta. Fica calma, mãe. Fica atrás de mim. O som da porta principal se abrindo ecoou no mármore. Passos firmes no hall da sala de estar. Jacques entrava na sala de estar. Ele assoviava uma melodia alegre. A reunião na Boaz havia sido um sucesso, consolidando seu poder. Ele irradiava satisfação. Ele parou, percebendo a luz acesa na cozinha e o silêncio estranho. O choque de Jacques durou menos de um segundo, mas para Nina e Filipa foi uma eternidade suspensa no ar. O som da faca caindo reverberou no silêncio que se instalou. Jacques, a mão pressionando a ferida, o calor do sangue escorrendo pelos dedos. O tom de incredulidade se desfaz numa raiva fria e controlada. Sua louca. Ele cambaleou para trás, afastando-se de Nina, que estava agora petrificada. Jacques tentou se apoiar na mesa de centro, mas a força se havia esvaído de suas pernas. Filipa, que assistira a tudo em choque mudo, soltou um grito arrasgado e correu, não para Jacques, mas para Nina. Filipa, gritando, as mãos cobrindo a boca. Meu Deus, Nina, o que você fez? Nina não conseguia falar. Nina, a voz era um murmúrio aterrorizado, quase inaudível. O quê? O que eu fiz? Jacques soltou um gemido, mais de irritação do que de dor, e deslizou pela lateral do sofá, caindo de joelhos no carpete. O som do corpo batendo foi amortecido, mas final. Eu não queria fazer isso. Eu só queria que ele se afastasse. O pânico era uma onda gelada. Jacques, o vilão, agora era apenas um homem ferido,
caído no chão da sala de estar. A realidade do que havia feito atingiu Nina com força total, eclipsando a dor física da droga. Ela se virou desorientada, subiu as escadas de 2 em 2 degraus com uma velocidade que o corpo dopado não deveria permitir. O pânico a carregava. Entrou no quarto, bateu a porta e girou a chave, sentindo o clique do ferrolho como uma proteção ilusória. Deslizou pela madeira fria da porta até o chão, abraçando os joelhos contra o peito. As lágrimas não eram mais de raiva, mas de terror absoluto e de incredulidade. O que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz? Ela precisava de ajuda. A única pessoa em quem podia confiar, o único nome que não tinha sido manchado pelo cinismo e pela traição de Jacques, era Danilo. Com os dedos tremendo incontrolavelmente, dificultando a mira, ela tirou o celular do bolso do moletom. A tela parecia muito brilhante, a luz agredindo seus olhos já pesados. Ela discou o número do motorista. O telefone tocou 2 vezes antes de a voz grave de Danilo atender. Alô? Nina? Eu não queria fazer isso. Eu só queria que ele se afastasse. Danilo, por favor. Eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. Nina, o que aconteceu? Você tá chorando? Tá tudo bem? Onde você está? Não está tudo bem. Por favor, vem pra minha casa agora. É urgente. Eu fiz uma besteira. Rápido. Danilo não precisou de mais palavras. Estou a caminho. Não se mexa, não toque em nada. Nina deixou o celular cair no carpete, soltando um soluço histérico. Ela continuou abraçada aos joelhos, olhando para o vazio. A dor no peito não era física, era a dor da culpa, da realidade de que, apesar de ele ser um monstro, ela havia cravado uma faca em um homem. Lá embaixo, na sala de estar, Filipa estava em choque total. Jacques estava estendido no chão, de bruços, o sangue formando uma poça escura no carpete claro. Ele grunhia, uma respiração pesada e borbulhante. Filipa mal conseguia se mover. Sua mente, já confusa pelos meses de dopagem, agora estava paralisada pelo trauma. Ela precisava de ajuda, mas não conseguia pensar. O som de um carro parando abruptamente na frente da mansão a despertou. Não era Danilo. O motor era diferente. A porta principal, deixada aberta, foi empurrada por alguém que entrava apressadamente. Era Samuel. Ele havia saído da reunião com Leona e voltado para pegar alguns papéis que precisava. Filipa, você viu a Sofia? Onde está a... A frase morreu na garganta de Samuel. Ele ficou petrificado no meio do hall, os olhos fixos na sala de estar. A cena era um pesadelo. O carpete manchado de vermelho vivo e o corpo pesado de Jacques, seu tio, caído no chão. Mas que diabos! Ele soltou a pasta que escorregou e caiu com um baque seco. Seu cérebro tentava processar a visão de seu tio ensanguentado e Filipa em pé, parecendo uma estátua de sal. Filipa olhou para o sobrinho com alívio e desespero. Samuel, eu posso explicar. Não foi o que você está pensando. O som de um pneu cantando lá fora anunciou a chegada de Danilo. Ele entrou, ofegante, parando ao lado de Samuel. Filipa, o que... Vê Jacques e para de falar. O olhar dele se fixa em Samuel. O jogo de poder começa. Samuel ignorou Danilo por um instante, avançando em direção ao tio. Nina, cadê a Nina? O que aconteceu aqui? Filipa hesitou, protegendo a filha instintivamente. Foi um acidente, Samuel. Ele me atacou, e a Nina, ela só estava se defendendo. Samuel se ajoelhou ao lado de Jacques, que gemia roucamente, tossindo um pouco de sangue. O ferimento era profundo. Nina, o que você fez? Por que meu tio tá no chão cheio de sangue? Filipa correu e se colocou entre Samuel e o corpo de Jacques. Samuel, seu tio não é quem você pensa que é. Ele estava me envenenando com remédios adulterados. A Nina só estava me defendendo. Danilo se aproximou rapidamente, ignorando a briga, e se ajoelhou ao lado de Jacques, verificando o pulso. Ele tá vivo. Fraco, mas vivo. Samuel se levantou, incrédulo, olhando de Filipa para Danilo. Envenenando? Isso não faz o menor sentido. O Jacques jamais faria uma coisa dessas. Danilo se levantou e calmamente foi até a bancada da cozinha.
pegou a caixinha de remédios que Nina havia deixado e discretamente tirou a cartela de dentro. Ele voltou e estendeu a caixa para Samuel. Abra. Os meus testes mostraram que o componente ativo é o cloridrato de olanzapina. Não é um calmante, é um antipsicótico forte, receitado para esquizofrenia. Ele estava transformando a Filipa numa zumbi. Samuel pegou a caixinha, os olhos fixos na bula com o nome de Filipa. A incredulidade em seu rosto mudou lentamente para uma confusão profunda. Samuel folheou a bula, as informações técnicas do medicamento assustadoramente claras: antipsicótico, esquizofrenia. Ele olhou de volta para Filipa, que tremia visivelmente, e para o corpo de seu tio no chão. A linha divisória entre a moralidade e a lealdade familiar acabara de se desfazer num emaranhado de sangue e mentiras. Samuel, mesmo que isso seja verdade, Filipa, você não tinha o direito de esfaqueá-lo. A Nina não tinha o direito. Vocês deveriam ter chamado a polícia, deveriam ter me procurado. Filipa se aproximou de Samuel, tocando seu braço com desespero. Eu não tive escolha. Ele agarrou ela. Ele pegou no braço dela com força. Ela ficou com medo. Ela agiu por instinto, Samuel. Ele quase me dopou até a morte. E a Nina pegou um dos comprimidos para me provar que eu estava errada. Ela tá lá em cima agora, dopada. Samuel soltou a caixa de remédios, que caiu perto do corpo de Jacques. Ele se ajoelhou novamente, checando o pulso do tio. Estava fraco, mas ritmado. A gente precisa chamar uma ambulância, agora! Ele tá perdendo muito sangue. Não importa o que ele fez. Não podemos deixar ele morrer aqui. Danilo, de braços cruzados, observava a cena. O rosto inexpressivo. Apenas os olhos estavam em movimento, avaliando o estrago e as consequências. Você tem certeza disso, Samuel? O que você quer dizer? Se você chamar a ambulância, a polícia vai junto. E quando a polícia chegar, eles vão prender a Nina por tentativa de homicídio. Ela estava drogada. Ela estava se defendendo, sim. Mas ele tá no chão com uma faca cravada no peito. É a palavra dela, dopada, contra a dele. Ele é o marido da vítima. Ele vai mentir. Filipa agarrando as mãos de Samuel, as lágrimas escorrendo. Samuel, por favor, tenta entender. A Nina é sua prima. Ela é minha filha. Eu não posso deixar ela ir presa por causa desse homem que me envenenou durante meses e matou seu irmão. A última frase atingiu Samuel como um tiro. A menção de Abel. Ele olhou para o tio ensanguentado. Era um monstro, talvez. Mas era sua família. Samuel fechou os olhos, respirando fundo. A decisão era agonizante. Eu não posso fazer isso. Desculpa, Filipa. Eu não posso decidir quem vive e quem morre. Eu não posso acobertar isso. Ele estendeu a mão para o celular no chão. O aparelho de Filipa estava rachado. Ele pegou o próprio telefone do bolso. Danilo se moveu para pará-lo, mas Samuel o afastou com um olhar determinado. Alô, eu preciso de uma ambulância imediatamente. Mansão Boaz, bairro Jardins. Temos um homem com ferimento à faca, sangrando muito. Sim, rápido. Filipa soltou um grito de dor e desespero. Samuel, não! Por favor, pensa na Nina! Mas era tarde demais. Samuel havia desligado. Nina, lá em cima, na escuridão do quarto, ouviu o som distante das vozes alteradas e o grito da mãe, seguido do clique da ligação para a emergência. O medo se transformou em resignação e depois em desespero profundo. Ela desceu as escadas, correndo, cambaleante. O efeito da droga parecia ter sido temporariamente suspenso pela urgência de se confrontar com a catástrofe. Ela viu Samuel, de pé, lívido, e o corpo de Jacques. Não, Samuel! Você não fez isso! Samuel se aproximou dela, os olhos cheios de tristeza e conflito. Ele estendeu a mão, mas não a tocou. Eu sinto muito, Nina. Eu não podia deixá-lo morrer. Por mais que ele tenha feito coisas erradas, ele ainda é o meu tio. Ele é família. O som de sirenes, ainda distantes, começou a penetrar na mansão. Jacques, que até então parecia ter perdido a consciência, soltou um gemido profundo. Ele forçou a cabeça para o lado. Seus olhos, turvos e injetados de sangue, se focaram no sobrinho. Samuel, meu sobrinho! Samuel se ajoelhou rapidamente, a culpa explodindo no peito. Fica quieto, tio. A ambulância já tá vindo. Você vai ficar bem. Jacques tossiu. Um som úmido. Ele cuspiu uma pequena quantidade de sangue no tapete. O cheiro metálico era forte. Não, eu não vou. Eu sei que não vou. Mas antes de morrer, eu preciso te contar. O celular do Ricardo, está no meu cofre, no escritório. Seus olhos reviraram.
Jax caiu para o lado, o corpo ficando mole. O gemido cessou. A única coisa que restou foi o som agudo das sirenes chegando e o choro desesperado de Nina.